Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Aprenda o resumo das estratégias gravadas ao vivo com a comprovação das ordens das operações reais da Vale 5, envolvendo dinheiro real no day trade, e saiba as probabilidades e tendências de longo prazo de ativos para a modalidade Position Trading. Acesse agora www.traderprofissional.com.br. Aqui em nosso website, pessoal, na nossa webpage, você se cadastra para receber grátis e como teste um curso ao vivo todos os dias no YouTube. E você aprende grátis vários segredos e táticas, principalmente sobre psicologia do trade. Se cadastrando por aqui, antes de comprar o curso, você pode fazer esse curso grátis, testar, comprovar a eficácia do nosso método e depois talvez fazer a sua compra ou não. E você pode pelas redes sociais, pelo Facebook, Twitter e YouTube também receber as videoaulas. Nós divulgamos nessas redes sociais. Acesse nossos artigos secretos clicando aqui e aprenda grátis muitos segredos nesses artigos secretos revelados, várias táticas profissionais. O pessoal acabou de abrir o pregão agora, o horário é 10 horas e 3 minutos. Bom, a Vale a gente tem a seguinte situação, pessoal. Ontem, olha só, eu tinha falado ontem sobre aquela consolidação aqui. Então, novamente, a gente está comprovando essas operações de rompimento de consolidação para aperfeiçoamento do meu trade system, tá? Então, aqui houve exatamente o padrão de rompimento que eu opero. Espetacular. E houve a tendência de baixo. Então, na Gerdau tem dado certo, no mini índice tem dado certo. Então, vou começar a implementar isso na Vale também. Só que no início do pregão só. Fazer isso à tarde não está dentro dos meus planos. Houve uma grande tendência de baixo e tende a continuar a tendência de baixo. Por quê? No gráfico diário, ó, a gente tinha uma consolidação. A gente não tinha uma consolidação, a gente tinha um suporte significativo aqui. Fez um pivô de baixo e rompeu. Então, quando a gente tem essa situação, isso mostra realmente que o mercado decidiu, optou por cair. Então a Vale agora está com uma tendência de baixo, uma pressão de venda significativa agora. Fez um pivôzão de baixo aqui e tende a continuar a fazer topos e fundos descendentes. Então é bom no day trade, porque a gente precisa de tendência também no gráfico diário para as tendências no intraday serem bem sucedidas. E se a gente vê aqui no gráfico diário, a gente vê que durante esses últimos... Vamos ver aqui o dia. A gente vai ver aqui que o dia... mês de dezembro estava consolidado. Mês aqui de novembro estava... corrigindo a tendência de alta. Enfim, não estava uma tendência bem clara. Essa tendência tá feia, né? Então no day trade nos últimos meses do ano não foi muito bom por causa disso também, porque influencia no gráfico, nos gráficos pequenos, por incrível que pareça, mas influencia sim. As tendências no gráfico pequeno não são muito boas quando está consolidado lá no gráfico diário. Portanto, temos uma tendência de baixa. Temos essa zona do Congestion Profit entre 30,01 e 29,82, que é uma zona de alto risco de consolidação. Ou seja, tem uma chance enorme de dar prejuízos, uma chance enorme de dar errado as operações se ela for aplicável aqui. Mas está consolidado aqui. Então, se acontecer aquela operação de rompimento de consolidação, na Vale... Eu tenho que testar, simular ainda, né? Por enquanto eu vou ficar na simulação. Mas se houver uma operação de rompimento de consolidação, é aplicável na simulação apenas. Porque eu tenho que simular para testar, para depois de comprovado realmente trabalhar com esse tipo de operação. Mas acerta muito o índice de acerto dela. Porém está em teste, está em desenvolvimento ainda. Então vou operar pelo sinal do Trade System, que é nas médias móveis. A tendência é de baixa porque também está abaixo da média cinza. A pressão é de venda na Vale.
Bom, pessoal, como eu tinha falado, aconteceu a seguinte situação interessante aqui. Dentro da zona do Congestion Profit, iniciou dando esse sinal de venda, certo? Isso aqui é um sinal de venda. Abaixo dessa média azul, no rompimento da mínima foi a entrada. E o start loss, vamos dizer assim, que é o start de compra para a operação vendida para limitação de prejuízo, estava aqui. E acabou de atingir o start loss, ou stop loss da operação vendida, e deu prejuízo, ou seja, prevemos o prejuízo. Mais uma vez a zona do Congestion Profit identificou um prejuízo. A maioria das vezes nós conseguimos identificar os prejuízos. É bem promissor, eu acredito, o sinal de venda na média cinza aqui, se acontecer o sinal de venda. Não estou dizendo que vai com certeza dar certo, mas é muito provável que dê certo se acontecer um sinal de venda aqui. Bom, pessoal, aconteceu um sinal de venda aqui. Tive que fazer um manejo de risco bem de cabeça, porque primeiro que esse candle aqui é uma estrela cadente. Um candle ideal exatamente na média cinza. Como eu falei, o sinal tem chance de ser promissor. Eu vou ter que pausar o vídeo aqui, que vou ter que ajustar o stop aqui já. Daqui a pouco eu volto. Bom, já ajustei meu stop para cá. A entrada operacional foi exatamente nesse candle com gap. Esse candle com gap é um gap de corte, pessoal. Então, se a gente tem uma resistência e aconteceu um candlestick que indica que vai cair. Então, bateu na resistência e indicou o candlestick que vai cair, que no caso é uma estrela cadente, que é exatamente numa resistência ideal, que é nessa média cinza. E fez o gap de corte, então tem grande chance de dar uma queda. Mas ao mesmo tempo existe uma probabilidade altíssima, caso o preço atinja esse ponto, ele voltar e dar stop. Eu tenho que seguir as regras, meu stop loss, minha limitação de prejuízo está aqui. Entrei vendido, 2,7 kg, tive que calcular bem de cabeça porque realmente não estava viável. Assim que fechou esse candle, já deu o gap, não deu tempo de calcular, não tem como. Aqui a gente acabou de estopar. Não deu tempo de calcular, então a gente fez um manejo de risco nesse ponto. Perdemos 3 centavos, tá? O prejuízo aqui bem diminuído. Ao invés de ser de 0,3%, foi de 0,15 mais ou menos. E agora existe uma chance enorme de dar prejuízo completo, ou seja, nosso prejuízo limitado estava aqui, eu entrei aqui embaixo. E eu saí aqui. Por quê? Existe alta probabilidade agora do preço voltar tudo e dar stop. Certo? Mas a regra foi bem clara, eu tenho que sair aqui. Então eu diminuí o prejuízo, porque existe chance do preço consolidar e voltar tudo e dar prejuízo e dar stop. Certo? Vamos ver se novamente a técnica Congestion Profit acerta. E de qualquer maneira a gente está perdendo pouco dinheiro e isso é o que importa. O Congestion Profit, inclusive, ele acertou aqui o prejuízo, certo? Vamos ver se ele acerta aqui também. Se não acertar, tem 20% de chance de falhar, ou seja, de cair. Mas existe 80% de chance do preço voltar tudo e dar stop. Então, sair antes com o prejuízo diminuído. Uma operação bem rápida aqui. Pessoal, agora vamos ver a comprovação das ordens da operação. 2,7 kg venda 30,29 e recomprado 2,7 kg 30,34. Tava para 30,32, mas devido à liquidez a gente perdeu 5 centavos aí, mas mesmo assim, devido àquele gap eu entrei com um risco bem menor porque eu tive que calcular de cabeça. Então acabou que eu perdi. De 0,30 eu diminuí meu prejuízo para 0,18%. Tá bom. Olhando no gráfico agora, né, tá consolidado ali. Ainda não chegou a estopar, que daria o prejuízo completo. Mas está consolidado. Não fez tendência ainda. Então pelo menos isso a gente acertou até o momento. Bom, pessoal,
Então, novamente, vamos aqui analisar o que aconteceu. Saí da operação antes de acontecer esse movimento do mercado. O horário aqui é 11 horas e 33 minutos. Muito bem. Fiz a entrada operacional aqui. Está comprovada as ordens. Daí depois, o meu stop estava aqui em cima. Eu passei para cá, para essa linha. Tomei 5 centavos de stop. Era para eu tomar 3, mas a liquidez não permitiu. E eu cheguei a perder 0,20%. E o meu risco estava de 0,3. Devido à liquidez, eu poderia perder 0,35, 0,4. Isso pode acontecer. Então já diminui muito bem o prejuízo. O preço não fez a tendência que a gente queria. Eu não teria técnica para sair aqui. Se eu não tivesse estopado no break-even, o máximo que aconteceria seria eu proteger meu lucro nesse topo confirmado do pivô. Tá? Eu faria isso. E eu como eu entrei aqui e a proteção de lucro está 1 centavo aqui acima, eu iria estopar cerca de 2 centavos a 3 centavos. E eu estopei a 5 centavos. Como eu estoparia a 3 centavos, eu também perderia cerca de 0,15, 0,13% de prejuízo. Menor prejuízo, mas também tomaria prejuízo. E depois, nosso stop estava aqui em cima. Olha o preço atingindo o stop aqui. Então, antes de acontecer, eu falei que poderia acontecer. Tomei a decisão de sair. Provavelmente quando você viu o vídeo, você falou, pô, o cara saiu e ó, tá caindo. Bom, o break-even é uma técnica comprovada, eu confio muito nele. Então, quando eu me arrisco e eu sei que existe um ponto ali que se o preço bater, é provável que vai dar stop, eu assumo um prejuízo diminuído mesmo. Porque é provável que isso aconteceu hoje. E tudo isso aqui você aprende no nosso curso Trader Profissional Avançado. E são técnicas exclusivas. São raras as estratégias que têm técnicas parecidas com a minha. O Congestion Profit é outra coisa. Então aqui deu um sinal de venda. O Congestion Profit previu antes de acontecer que ia dar errado. Então tem 80% de chance de acerto, pessoal. Tem que usar essas ferramentas. Agora, o que falta para essa estratégia se tornar uma estratégia espetacular é a estratégia de rompimento de consolidação. Por quê? Porque várias vezes vai surgir o Congestion Profits. Várias vezes vai surgir o Congestion Profits e eu não vou poder entrar pelo sinal clássico, mas eu posso estar entrando pelo sinal do rompimento de consolidação, que já está desenvolvido o Trade System de rompimento de consolidação. É um pouco complexo, a análise da consolidação não é tão simples assim, como falam nos outros livros por aí, é totalmente diferente. Depende do rompimento da consolidação, qual tipo de candlestick é, enfim. Tem umas regrinhas interessantes e tem funcionado muito no mini índice. E eu vou começar a usar isso na Vale e eu estou muito otimista com isso. Então, quando acontecer a consolidação do Congestion Profits, eu não vou entrar pelo sinal clássico, mas no rompimento da consolidação eu vou entrar. Só que está em teste ainda, então não vou estar usando isso aqui. Eu estou, por enquanto, observando, simulando e vamos devagar, porque tem que testar, porque muitas coisas parece que dá certo e quando a gente vai fazer de verdade não dá. Por isso que a gente tem que simular, testar minuciosamente, para caso dê errado a gente vai perder pouquinho. Isso é o que importa. Pessoal, a Gerdau, gráfico diário, vamos analisar e saber como está a situação técnica dela. Bom, o ativo se encontra acima da Price Trend Line, que é essa linha azul, ou seja, a tendência é de baixa, a tendência é de alta, aliás, a pressão é de compra, o preço tende a fazer grandes movimentos ascendentes, mas a gente vê que o ativo ele fez topos e fundos ascendentes aqui, tá? Mas a gente vê que é uma tendência enfraquecida, por quê? Aqui até que fez uma tendência de alta significativa. Aqui a força da tendência diminuiu e até o momento a tendência está sem força, ou seja, está perigoso surfar na tendência por causa disso, porque ela está enfraquecida, os movimentos dela. E esse tipo de tendência ela se caracteriza pelo seguinte: ela faz um movimento de alta, consolida, faz outro movimento de alta, consolida, fez outro pivô de alta, consolida. É assim que tá. A tendência é de alta, mas para você surfar nessa tendência e conseguir lucrar, pode ser que fique durante muito tempo assim, porque é uma tendência que consolida aos poucos, vai consolidando gradativamente
para cada novo passo acima que a tendência dá, para cada nova onda 3 de pivô de alta que a tendência dá, ela consolida. É uma tendência muito ruim, mas a Gerdau está em tendência de alta. Aqui, por exemplo, a gente tem uma consolidação claríssima que não dá para a gente entrar comprado pela técnica do Trade System comprando na Price Trend Line. O que tem como a gente fazer aqui é fazer a operação de rompimento e de consolidação, porque é perigoso, porque dá muitos sinais falsos aqui dentro. Então, se rompeu a consolidação, que é uma técnica que está sendo desenvolvida ainda, mas muito promissora, porque é diferente do que tem em todos os livros aí que eu descobri, e é uma estatística muito boa de acerto. Tem que testar alguns meses pelo menos antes de começar a usar, mas realmente uma técnica muito promissora para funcionar, ok? Bom, nós temos então essa situação aqui na Gerdau, tendência de alta, consolidado, muito perigoso comprar aqui, compra no rompimento de consolidação é viável, pela técnica de rompimento de consolidação que eu considero, não é qualquer tipo de rompimento, tem desenhos dentro da consolidação que são envolvidos, enfim, é um pouco complexo. E a gente vê que sempre quando o preço está acima da Price Trend Line, ele tende a fazer grandes movimentos de alta. Então o nosso indicador ele é estatisticamente comprovado, tem alta probabilidade de continuar subindo, porque a tendência é de alta, o preço se encontra acima da Price Trend Line. Pessoal, então estamos começando a operar da 1 da tarde até 18 horas mais ou menos, até 16 horas, 17 horas aqui no Brasil. Então o gráfico ele começa às 17 horas aqui no MetaTrader, pelo menos no meu é assim. Não sei se o de vocês é igual. Bom, iniciou então depois da linha vermelha, que é neste horário que eu opero, uma operação de compra, certo? E houve uma ascendência do preço, porque primeiro o preço estava acima da Price Trend Line, do indicador Reversion Profits, fez um pivô de alta, só que nesse pivô, exatamente nesse maruboso aqui, que fez praticamente um quase engolfo de baixa aqui, certo? Isso aqui na realidade tá mais um padrão de candlestick para nuvem negra, e exatamente quando no fechamento da nuvem negra, a Profit Line, que é a linha amarela lá embaixo, indicou divergência. Isso confirmou a divergência e eu saí fora. Então a gente ganhou 0,3% só, né? Foi uma operação um pouco lucrativa, foi feita uma pequena tendência, não deu para a gente ter tanta lucratividade. Fizemos uma entrada de alavancagem de 40 mini lotes e 3 micro lotes, para um capital de apenas 10 mil dólares, tá bom, que é o capital que eu opero no Forex. Logo em seguida deu outro sinal de compra aqui, só que falhou, imediatamente falhou, e eu entrei por disciplina e tomei um stop de 0,3%, então já zerei, já fiquei no 0 a 0. Isso aqui foram consolidações que o método Congestion Profits detectou, então eu consegui detectar todas as consolidações, e quando rompeu essa consolidação para baixo, fez esse sinal de venda. Então nós entramos neste sinal de venda aqui, certo? Fizemos a alavancagem inteligente com o software Speed Risk Manager para 70 mini lotes e 5 micro lotes. Então uma super alavancagem sem aumentar o risco. Alavanquei sem aumentar o risco, tudo calculado em 1 segundo, considerando todas as taxas, que é o que o nosso software faz e é o que é necessário para o day trader que opera em gráficos de 1 minuto e 5 minutos. Eu entrei na operação aqui nesse ponto, fez esse grande movimento de queda. O break-even indicou que se o preço chegasse nesse ponto, muito provavelmente ia dar stop. Muito provavelmente ia dar stop. O que aconteceu? Como eu tinha entrado aqui, eu pensei, ao invés de deixar o break-even aqui, eu vou tentar seguir tendência, porque às vezes pode ser que consolide e caia mais. Tem 20% de chance de cair mais. Como eu estou com risco no 0 a 0, ao invés de sair aqui e ter um pequeno lucro, eu vou me arriscar a não ganhar nada para tentar ganhar, caso a probabilidade de 20% de chance
de começar a fazer topos e fundos descendentes, que é menor do que o 80% de chance do preço voltar, mas eu estou no 0 a 0. Então compensa se arriscar. Neste caso, compensa se arriscar, porque eu não vou ter prejuízo. E o que aconteceu? Houve a consolidação e depois atingiu o ponto que eu zerei o risco da operação e fiquei no 0 a 0. Tenho até que corrigir aqui na planilha. 1.3587. Então aqui ficou no 0 a 0. Então, como eu ganhei a primeira 0,3, perdi a segunda 0,3 e na terceira fiquei no 0 a 0, não ganhei nem perdi nada. Certo? Foi um dia legal até no Forex, apesar de não ter tido um lucro interessante. Lembrando, pessoal, que a operação de Forex do vídeo passado foi de ontem. Então, a gente vai estar mostrando as operações do dia passado, não do dia atual, dia 10, hoje foi do dia 9. A aula de psicologia do trader, de psicologia do trader na aula vai tratar de uma das crenças e atitudes e regras de George Soros e Warren Buffett. Você tem consciência de sua falibilidade, que você pode falhar, tá? Você corrige os erros no momento em que eles se tornam evidentes. Resultado, raramente sofre mais do que pequenas perdas. Isso é muito relacionado ao que? Stop loss, ao congestion prophecy, a técnica do break-even, que são técnicas que eu implementei em minha estratégia, comprovadas. O break-even, depois que você entra na operação, existe um ponto estrategicamente, de acordo com padrões de candlesticks, você aprende tudo isso após fazer o curso, que se o preço bater ali, é provável que o preço volte tudo e te stop. Então é preferível você sair com um prejuízo diminuído, como eu fiz hoje, ou em alguns casos você vai conseguir zerar o risco, tá? Ou às vezes até posicionar num ponto onde você vai conseguir ter um pequeno lucro e depois você começa a proteger o lucro, conforme a tendência vai se desenrolando. Você tem também o congestion prophecy, que prevê prejuízos antes de acontecer. Isso não se aplica tanto aqui, mas o stop loss principalmente, né? O stop loss é um ponto, uma limitação de prejuízo que, estatisticamente, se o preço bater ali, existe probabilidade dele ir muito mais além do que aquele ponto. Então, se naquele ponto do stop loss eu vou ter um prejuízo de 0,5%, é provável que ao bater ali, tem uma probabilidade estatisticamente comprovada de ir muito mais além do que aquilo. Então tem que sair ali. E é exatamente o que vai me fazer sofrer mais do que pequenas perdas. Então eu vou corrigir os erros no momento em que eles se tornam evidentes. Então eu errar a operação, todo mundo erra. Falhar, todo mundo erra. Mas eu tenho o stop loss, que é uma ferramenta automática que vai me permitir sair da operação imediatamente. Então tem traders que não entendem isso, é iniciante, ele não usa o stop. Quando eu entrei na operação, começou a consolidar, mas antes de consolidar eu tenho uma técnica que prevê consolidações com 80% de chance de acertar a previsão. Então eu saio antes com um prejuízo pequenininho, porque eu sei que provavelmente vai dar prejuízo muito maior e por aí vai. Então você consegue perceber naturalmente que quando você tem esse tipo de consciência e ferramentas comprovadas, você consegue perder pouco dinheiro. E é importante a gente perder pouco dinheiro para a gente sobreviver, para termos chance de ganharmos na bolsa, certo? Portanto, fica essa conscientização e você pode implementar táticas similares às minhas na sua estratégia. Ou, caso você deseje, você pode adquirir nosso curso que já tem toda essa estratégia pronta para você.